Boa noite, irmãos. Que a espiritualidade amiga aqueça os nossos corações nessa noite fria. Que nossos anjos guardiões, mentores espirituais, possam estar conosco, trazendo aquela energia positiva e salutar para os nossos dias, para o esclarecimento de muitas dúvidas que a gente tem, para que possamos trilhar o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho do aconchego aos nossos corações e às nossas almas. Então, irmãos, na última vez que eu estive aqui, eu trouxe um livro como apoio que era Maria Madalena e o Romano. E eu falo demais e acabou ficando muitas explicações, muitas coisas para trás nesse dia. E eu vou puxar alguns momentos, prometo que vou tentar fazer isso de uma forma que não fique cansativa para quem já assistiu a última palestra, mas que os que não assistiram a minha última palestra consigam entender. Então, o livro é Maria Madalena e o Romano, de Marco Antônio Vieira. Nos encontramos agora na cidade de Jerusalém, algum tempo depois que crucificaram o Mestre Jesus, e está nessa cidade trabalhando um prepotente soldado romano. Ele é decurião e ele trabalha a favor de Roma, acreditando nos ideais de Roma, e tudo que ele faz, ele é muito leal a Roma. E ele está fazendo a ronda na feira da cidade, sempre sisudo, sempre sério, analisando tudo e a todos, sempre desconfiado, procurando os inimigos de Roma, quando ele está passando numa das barracas de feira, e está um feirante já idoso, trabalhando com o seu neto, um menino de aproximadamente 11 anos. E esse senhor, num descuido, ele olha para o Romano e o olhar dele cruza com o do Romano. E ele, sem pensar, olha para o lado e cospe no chão. Mas ele fez isso e no momento que ele fez, ele já se deu conta do erro que tinha cometido, desafiando o orgulhoso Romano. E o Romano vem para cima dele como uma águia para cima de uma presa. Já furioso, sempre muito violento, quando ferem o orgulho dele, ele pega e começa a bater nesse senhor, começa a humilhar, atira o senhor contra a parede que estava atrás dele. E o netinho, que até então assistia tudo, entristecido, tem uma revolta muito grande naquele momento, e também num ato impensado, num ato de criança, na intenção de defender o avô, ele acerta o decurião com um coice bem no meio das pernas, um coice forte. E o decurião, naquele momento ali, urra de dor, com um grito alto, o soldado se apavora. E já pegam o menino ali mesmo, imobilizam ele, soldados sempre muito truculentos, imobilizam o menino no chão, já sabendo que iam ser chamado a atenção, porque o menino chegou até o soldado ali sem que ninguém fizesse nada, imobilizam no chão, e vem o centurião para cima muito furioso já. E o avô se desespera, tenta defender o neto, se atira, se joga aos pés do Romano, pede misericórdia, diz que levem ele, mas que poupem o netinho dele, que é apenas uma criança, que agiu de forma impensada. Ele chuta violentamente o rosto do ancião, atira ele longe e vai para cima do menino, crispado de raiva, assim, o rosto, com toda a raiva demonstrando. E pega o gládio dele, uma arma muito afiada que ele carregava, e decepa a perna esquerda do menino, ali mesmo, na frente de todos, do movimento de todos na frente. O menino, com a dor aguda, ele perde os sentidos e desmaia. E o decurião diz assim, ó: o decurião, enredado por forças trevosas, invisíveis,
pensa em cortar a cabeça do ancião ali mesmo. Então ele ainda pensa em acabar com a vida do avô do menino ali mesmo. Olhem o detalhe, vou repetir. Enredado por forças trevosas invisíveis. E vamos colocar agora para o conhecimento do Livro dos Espíritos, por os nossos pensamentos, para os nossos atos. Será que nós somos donos dos nossos pensamentos, dos nossos atos e tudo que acontece em nossa vida? A gente está pensando sozinho e agindo sozinho? Será que naquele momento, aquele soldado romano, quando diz que ele estava envolvido por forças trevosas que ainda deixavam ele mais furioso, dava mais energia para ele, a ponto dele querer ainda matar o avô da criança ali, ele estava sozinho? E a pergunta que é feita de Allan Kardec para os espíritos, 459, diz assim: e flui os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a próxima pergunta já diz assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, eles respondem. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, o conjunto deles estão sempre uma mistura de vossos pensamentos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a que se combatem. Então, pessoal, na verdade, eles nos respondem. O tempo todo, o nosso pensamento é um pouco nosso e um pouco dos espíritos que nos cercam. E as atitudes também. Então a gente vai pensar assim: ah não, mas então se esse soldado, se ele agiu desta forma, se ele foi cruel, mas diz que ele estava enredado por essas forças invisíveis, ele não tem culpa do ato dele. Então ele é inocente e a culpa será então desses espíritos que o acompanhavam? E a resposta é não. Por que que não? Porque se esses espíritos tinham acesso ao pensamento dele, é porque eles estavam vibrando nessa mesma energia de revolta, de raiva, de orgulho, de prepotência. E só por isso eles tiveram acesso. Mas a maldade, o pensamento destrutivo, o soldado tinha também. Então só foi alimentado, só foi colocado mais lenha na fogueira. Eu sempre digo assim, ó, imagine uma estação rodoviária enorme, muitos ônibus, cada um conduzindo para um lugar diferente. Eu só vou entrar quando eu estiver no bloco certo e com a passagem para entregar para o cobrador, senão eu não entro. Ou seja, a gente vai atrair de acordo com o que a gente está oferecendo. Nós somos imãs e teremos como companhia, como pensamentos e, consequentemente, como os nossos atos, aquilo que nós estamos alimentando com mais força. Então, o soldado podia estar agindo, sim, influenciado, mas quem estava sendo o verdadeiro culpado, quem trazia aquele orgulho, aquele ódio, aquela força de vingança, na verdade, que ele agia de forma destrutiva, como uma verdadeira força, era o soldado. Depois, tem uma pergunta assim, 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? E agora, será que ele poderia ter agido de forma diferente? E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem.
e já segue ali na sequência 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E eles respondem também: que querais que fizesse? Quando nada consegue, abandona o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, nesse momento, entra aquele nosso cuidado de orai e vigiai, para que nós possamos estar amparados da espiritualidade amiga, para que todos aqueles conselhos, todos aqueles pensamentos nós possamos receber dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores espirituais, por afinidade, pela vibração e atraindo com os nossos atos, com as nossas atitudes também. Próxima pergunta diz assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus em toda a nossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, essa parte é muito importante, porque muitas vezes a gente erra pelo nosso orgulho, pela capacidade que a gente tem de ficar com um orgulho maior que o nosso raciocínio, na verdade. As coisas nos ofendem. Às vezes é uma pequena coisa e na hora a gente não dá muita atenção para aquilo ali. Mas aí começa a vir aquele pensamento: ah, mas eu acho que estão te tirando, eu não deixava assim. E daí vem aquele outro pensamento: será que tu merecias? Tu é uma pessoa tão... E daí começa. E a gente começa a alimentar aquele pensamento. Começa a entrar em sintonia com esse pensamento e começa a aceitar ele como nosso. E daí, daqui um pouco a gente já está muito irritado e a gente já desconta na primeira pessoa que aparece aquela nossa frustração. E um dos meios mais fáceis para isso acontecer é o nosso orgulho ferido. Somos muito orgulhosos. Às vezes só por alguém não concordar conosco, só por ter uma ideia diferente, ao invés de ser uma conversa, já gera uma discussão. Apenas ideias diferentes. E também eles perguntam, Kardec pergunta: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Então, eles aproveitam que nós somos um pouquinho orgulhosos, ou prepotentes, ou preguiçosos, eles se aproveitam dessas faltas naquele momento, ou eles também criam situações? E os espíritos respondem: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos mau grado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no caminho, certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de se apoderar da importância chata, enquanto outros lhe sugerem de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, talvez o Romano tivesse passado e nem tivesse visto o ancião. Tivesse tantas coisas ali na feira acontecendo ao mesmo tempo e ele não tivesse olhado, mas ele olhou, justamente naquele momento. Então, talvez não é que eles tenham criado a situação em si, mas talvez eles tenham dito: olha ali, ó, presta atenção naquele senhor lá, dá uma olhadinha. Então, não é que eles criem problemas, mas eles muitas vezes se aproveitam das situações para que a gente ou repila aquele pensamento: não vou agir assim, ou a gente dê força para ele.
e acabe sendo induzido ao mal. Bom, então já sabemos que não tem jeito. Somos os responsáveis pelos nossos atos, pelas atitudes, até pelos pensamentos. E a gente vai encontrar agora a comunidade do caminho. Aqueles que seguem Jesus, aqueles que curam em nome de Jesus, aqueles que acolhem os que estão em sofrimento, doenças físicas, doenças psicológicas, e eles abraçam a todos. E é justamente na comunidade do caminho que eles vão receber o menino com a perna decepada e o seu avô. E o menino recebe o tratamento que precisava pelo médico Teófilo, que estava lá, um médico grego. Recebe os primeiros socorros, conseguem conter a hemorragia, cuidam das feridas do seu avô. E eles ficam encantados com aquele lugar, com como as coisas acontecem ali. Todos trabalhando segundo o que o mestre ensinou, segundo os preceitos de Jesus, e eles vão conhecendo Jesus. E o menino um dia chama o médico fica assustado, achando que piorou. E na verdade, ele está falando com um tom de voz diferente, olhando perdido para a sala onde ele está. E ele dá um recado, que eles precisam deixar imediatamente Jerusalém, que eles precisam se mudar para Galiléia, porque ali eles vão correr perigo se seguir ali. E ele diz que quem está dando aquela mensagem é o antigo proprietário que doou aquelas terras para os homens do caminho, e que ele está alertando que eles devem o quanto antes se retirar de lá. O menino dá mensagem, depois volta ao normal. E eles ficam encantados. Oh, o menino tem o dom da profecia. Nessa época, os médiuns, eles eram tidos como profetas. E eles então convidam o avô e o menino para permanecer na comunidade. E eles ouvem, escutam o que o menino diz, e eles realmente se mudam. E daí diz assim, ó, na pergunta 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, porque ali eles faziam curas em nome de Jesus. Assim como Jesus saía e ia curando as pessoas de todas as doenças, de todos os males, como a gente sabe, eles faziam curas ali em um número muito avançado. Curas da alma, curas do corpo, e os espíritos respondem. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio, cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e natural. Jesus dizia, sois Deus. E quando ele ensinou os discípulos a curar, quando ele mostrou que eles tinham o dom de curar, no começo eles não acreditavam, como assim? Eles achavam que só seguiam o mestre. E esse dom maravilhoso de curar. E o Elias, o menino, foi ficando na comunidade do caminho, foi aprendendo com o Teófilo, tanto a parte material, o que precisava para curar, quais instrumentos, quais os chás, quais ervas eram utilizadas, assim como a propriedade moral que ele foi desempenhando ali, seguindo todos os preceitos de Jesus. E ele acolheu tudo aquilo no coração dele. E ele se tornou um médium de cura. E todos diziam que as mãos dele curavam. E o tempo foi passando. E agora vamos voltar lá para o nosso Romano. Nosso Romano, depois desse acontecimento, ele foi transferido para evitar mais rebeliões, porque revoltou muito o pessoal que morava naquela região, aquele ato dele, e ele foi transferido. E ele foi transferido para Galiléia. E lá ele seguia o mesmo Romano orgulhoso, sempre desconfiado, sempre atrás,
sempre castigando muito severamente. E um dia, de novo envolvido por forças que ele desconhecia, ele resolveu mudar a rota dele. Ele entrou por uma estrada de chão que levava para umas chácaras que nem era o trajeto que ele deveria fazer. Não sei, ele foi. Ele e mais 2 soldados. E vinha, no sentido oposto, um senhor cheio de mantas, era muito quente, ele cheio de mantas, corpo todo coberto, pedindo passagem, dizendo com uma voz muito lamentosa que estava um imundo passando, que por favor. E os soldados já viram que se tratava da lepra. Naquela época a lepra ceifava a vida de muitas pessoas e eles já acharam que aquilo era um mau agouro e quiseram ficar longe e falaram pro decurião: decurião, vamos sair daqui, isso é a peste, vamos ficar longe. E ele diz: não, ele vai conhecer o poder de Roma, ninguém pede passagem, Roma é que passa. Pegou um bastão que eles estavam lá e começou a bater no senhor, o senhor cheio de fístulas, de pústulas, muito pus, o corpo coberto de chagas, e ele mesmo assim começou a bater naquele senhor, com uma força brutal. Só que quando ele atinge o rosto, uma dessas feridas se abre e jorra sangue, com pus, com secreção no rosto do romano. O romano tenta se limpar quanto pode, fica com mais raiva ainda, e vai embora, e segue a vida normal dele. Nesse momento, ele usou o livre-arbítrio que ele tinha de forma errada. Nesse momento, ele deixou se envolver ainda mais. E ele nem sabia que ele tinha sido contaminado pela lepra. Daí um tempo, ele começou a ter os primeiros sintomas. Começou a não sentir mais as mãos, os braços, dormento, muitas dores de cabeça, as primeiras manchas. Quando ele descobre realmente o que ele tem, ele entra num estado deplorável, mental, e foge. Some no mundo. Então agora ele foge. Só que tempos depois, a comunidade do caminho recebe 2 leprosos que foram resgatados da floresta. Um, com estágio ainda mais avançado, já perdeu um olho, a lepra já tomou conta, levou dedos das mãos, dos pés, e ainda pior, uma grande ferida no pescoço. Foi encontrado tentando se matar. A corda muito fraca, já muito velha e desgastada, rebentou nesse ato. E ele ainda machucou muito as pernas e o pescoço. Foi recolhido num estado lamentável. Quem recebe ele na comunidade do caminho é o Elias, sem nem sonhar que estava recebendo o seu algoz. Recebe, dá os primeiros socorros, cuida da saúde física e espiritual do amigo, ora, vigia, cuida, sem imaginar. E naquela noite, ele tem um sonho, e ele sonha com seu protetor espiritual, seu amigo espiritual Matatias, dizendo: irmão, Jesus sabe mais do que qualquer um de nós o que nós precisamos. E nesse momento, você recebeu uma grande bênção na sua vida. E ele fica pensando, acorda feliz com aquele sonho, mas fica pensando naquela mensagem. O que ele recebeu, o que vai mudar na vida dele? E segue tratando de todos os doentes lá. Então, quando esse romano acorda, ele acorda lá sem saber para onde ele foi levado. Ele acorda sem saber por que ele está lá. Ele acorda revoltado. Ele não quer ajuda de ninguém, ele diz que ele não precisa de ninguém. E que assim que ele puder, ele vai cumprir o plano dele e ele vai terminar de se matar. É só ter uma oportunidade. E ele fica recebendo aquele tratamento todo aquele amor, todo aquele amparo, e ele totalmente alheio àquilo ali. Acontece que chega
na comunidade do caminho, uma visita ilustre, Maria Madalena, discípula do Mestre, uma das grandes discípulas do Mestre. E ela vai visitando doente por doente na comunidade, cuidando, orando, impondo as mãos, curando em nome de Jesus. Como ela diz, as curas não são feitas por ela, são feitas por Jesus. E ela vai a todos. Quando ela chega nesse último paciente que ela está indo visitar, ela fica sabendo a história dele. E ela chega com mais cautela ainda, por saber que era um romano, sabendo que ele poderia se ofender por qualquer coisa. E ela quer ajudar ele. E ele até então muito bravo. Como que ela se aproxima dele, né? Ele indignado. Só que algo nesse momento muda nele. Algo que nunca mais vai deixar ele ser o mesmo. Ela impõe as mãos, ela ora. E ele sente a profundidade daquele ser de luz que está perto dele. E a energia tão grande que emana para ele, e as vibrações são tão puras, que ele não resiste e adormece. E quando acorda, ele está completamente curado. E Elias vai falar com ele, vê que ele está curado, fica muito emocionado. E diz: irmão, você notou, você se olhou, você viu que você está curado? E ele não entende como, o que vocês fizeram. E aos poucos ele vai sabendo tudo o que foi feito. Como eles trabalham, como eles vivem. Ele vai conhecendo o outro lado da vida que ele precisava tanto descobrir. Poderia ter sido pelo amor, mas foi pela dor. E ele muda naquele momento. E quando ele descobre por que Elias não tinha uma perna, quando ele revive toda a cena do passado dele, ele aprende mais um sentimento, o arrependimento do que ele fez. E Elias aos poucos percebe que a mensagem do seu amigo Matatias era essa. Ele estava diante de seu algoz. Ele descobre. E quando o nosso romano já está bem, outra pessoa já está indo embora, deixando aquele lugar, indo com as providências que os homens do caminho entregaram para ele, para que ele pudesse chegar até os pais dele novamente. O Elias fica olhando para ele, pegando a estrada. Ele para e olha de volta. E o Elias fala exatamente assim: decuriam a eles: perdoem em vosso coração a agressão daquele menino da feira de Jerusalém, porque ele não sabia o que fazia. E naquele momento, ele não consegue voltar atrás e falar com Elias. Mas aí ele vê a grandeza daquele homem que o acolheu, cuidou dele, curou ele, juntamente com Maria Madalena. E ele muda naquele momento e vai embora. E no caminho encontra os romanos que iam pegar aquela estrada. Convence os romanos que ele também era um romano, porque ele estava muito diferente. E diz que eles não fossem aquela estrada, que eles procurassem outro lugar, porque ele estava vindo de lá e lá não tinha nada do interesse de Roma. E Elias teve a maior lição da vida dele, que foi o perdão justo, o perdão de coração. Porque ele trabalhava na seara do mestre com total desprendimento e amor por aquelas pessoas que estavam ali. Mas no momento em que chegou o algoz dele e do avô, ele teve que usar muito mais a humildade. Ele teve que realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E ele conseguiu. E para ele, ele foi o verdadeiro libertado de tudo aquilo. Ele que recebeu o prêmio. E como diz no nosso evangelho, no capítulo 10, perdão das ofensas: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Então Jesus já dizia, o perdão é a coisa mais importante. Até a passagem que ele diz assim, ó, antes de ir ao altar fazer a tua oferenda, se lembrares que um irmão tem algo contra ti, volta, resolve primeiro e depois vem e faz a tua oferenda, mostrando a importância do perdão. E às vezes por coisas tão pequenas na nossa vida, a gente não consegue perdoar. Diz, não, eu não vou conseguir perdoar. Isso que me fizeram, eu não vou conseguir perdoar. E muitas vezes nós começamos aquilo. Nós provocamos, nós alimentamos aquela discussão, aquela briga. Então, meus irmãos, que nós consigamos ser como Elias. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Que nós possamos perdoar. E que nós possamos nos libertar dos nossos erros, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para realmente sermos felizes e amparar a todas as pessoas que convivem conosco. Uma boa noite a todos.